A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Graça e paz, amados. Continuando firme, então, mais uma série de 6 capítulos. Dessa vez, nós vamos do 13 ao 18 de Mateus. Amém? Vamos lendo aqui, então, algumas curiosidades. Lembrando, não desista, fica firme, não desista, tá? Não deixa o cansaço te pegar. Vamos levar firme 6 meses aí lendo a Bíblia. Amém? Vamos lá? Então, o capítulo 13, a partir do 28, começa a falar sobre o trigo e o joio. Qual que é aqui a curiosidade? É que o joio, querido, ele não se inclina. Quando ele fica pronto para a colheita, o joio aqui, ele não se inclina. Então, quando ele fica pronto para a colheita, ele fica ereto, em pé, ele não se inclina. Enquanto o trigo, conforme vai gerando a semente, ele se curva. Então, olha que interessante a natureza, né? Assim é o joio e o trigo dentro da igreja. O joio, ele não se dobra para líder, não se dobra para pastor, muito menos para Deus. É segundo a fé dele e segundo as suas regras. Ele faz a regra dele. Enquanto o trigo não. O trigo ele é submisso ao pastor, submisso ao seu líder e principalmente submisso e obediente a Deus. Então essa é a diferença entre o joio e o trigo. E no versículo 34 vai explicar por que Jesus fala em parábolas para os seus discípulos e para o povo. É para se cumprir o que está escrito segundo o profeta Asaf, lá no Salmo 78, verso 2, tá? Então é por isso que Jesus falava por parábolas, que era para se cumprir o que estava escrito em Salmo 78, verso 2. No verso 57, Jesus é rejeitado em sua própria terra. Então o verso 13 termina com Jesus fazendo poucos milagres. Então, como falei, né, Jesus tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Enquanto Jesus está pregando, alguns falam ali, esse aí não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, que morava aqui entre nós? Da onde vem tamanha sabedoria? Então, você vai ver ali eles falando os nomes dos irmãos de Jesus. A Bíblia não menciona quantas irmãs Jesus tinha, mas se supõe-se que é mais de uma, porque ele diz, as suas irmãs não casaram-se e vivem entre nós. Então nós não sabemos se é 2 ou mais, tá? Então Jesus tinha sim aí mais de 4 irmãos. No capítulo 14 agora, nós já começa falando sobre a morte de João Batista. Querido, uma curiosidade, sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele perdeu o foco. João Batista foi chamado para estar preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus veio, o primeiro discípulo de Cristo teria que ser João Batista, porque ele veio primeiro para preparar o caminho. Mas Jesus já veio, não tem mais caminho para preparar. Ao invés dele seguir a Cristo, não, ele foi seguir o seu próprio caminho. Toda vez que você sai do caminho, perde o propósito, literalmente você acaba perdendo a cabeça e você vai sair do teu chamado, você vai se desviar, você vai se quebrar. Então fica firme no foco que Deus deu para você. Se você sair do foco, você vai se meter onde nunca foi chamado e pode custar a tua cabeça. Aprendemos isso com João Batista. No verso 13 do capítulo 14, Jesus alimenta agora 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ou seja, possivelmente aí, como a Bíblia não conta mulheres e crianças, somente homens, então possivelmente no primeiro partir do pão no deserto, Jesus alimenta aí aproximadamente 15.000 pessoas. É pessoas, hein, amados? É pessoa para estar alimentando. Já também Pedro, no verso 29, ele demonstra sua fé. Lá no verso 29, aliás, Pedro demonstra sua fé. Como? Jesus, depois dele sair do meio da multidão, ele fala para o povo ir indo à frente, que ele vai depois. Jesus aparece nas águas e Pedro é o único discípulo, diz, Senhor, se és tu mesmo, peça para que eu vá até você.
Pedro pode até ter afundado nas águas, irmãos, mas Pedro foi o único, Pedrão foi o único que andou sobre as águas igual a Jesus. Se isso não é fé, eu não sei o que é, tremendamente. Logo depois, todos que tocavam Jesus na ponta das suas vestes eram curados. Termina o 14, termina falando que todos que tocavam a orla de Jesus eram curados. Ou seja, o negócio não é tocar em Cristo, o negócio é como você tocar a Cristo. Se você tiver fé, verá a glória de Deus. Que tremendo, né, amados? As pessoas tinham fé que se só tocasse na orla de Cristo, eram curadas. Agora o capítulo 15, os fariseus eles vêm discutir com Jesus acerca dos seus dogmas, porque Jesus e seus discípulos não seguiam os dogmas, e também não honravam, a sua tradição. Jesus então chama os discípulos de hipócritas, porque os discípulos eles tinham uns dogmas, que eles tinham que lavar as mãos, algumas coisas ali básicas de higiene, e algumas outras mais. Mas Jesus e os discípulos não andavam segundo a tradição humana, sobre os dogmas dos fariseus. Então Jesus pega e chama eles de hipócrita, porque os dogmas não eram segundo a lei de Deus, mas eles transgrediam a lei, dizendo que por causa de oferta, o filho não precisaria honrar pai e mãe. Então essa passagem que você vê no começo do capítulo 15, Jesus já começa arrebentando os fariseus, falando: olha, vocês é que são hipócritas, porque por causa da oferta, se o filho tem dinheiro na casa e ele não quer ofertar no templo, porque ele tem um pai e uma mãe para cuidar na velhice, vocês porém diz que não é pecado se ele tirar do pai e da mãe para dar no templo. Olha a hipocrisia. E hoje não é diferente, querido. Hoje os fariseus, os saduceus continuam aí nas igrejas dizendo: olha, querido, se você não cortar o cabelo, mulher, você vai para o inferno. Se você usar uma bermuda, homem, você vai para o inferno. São fariseus, é dogmas, irmão. Não tem uma passagem bíblica conduzente para defender tal ato, porque algo para ser doutrinário na Bíblia tem que estar no mínimo em 2 livros. E o próprio capítulo de Coríntios que fala sobre a mulher não cortar o cabelo é o mesmo capítulo que diz que quem deve decidir se corta o cabelo não é a igreja. Então se o apóstolo Paulo diz que está na mão da igreja decidir se pode ou não, quem decide é a igreja, mas não é uma regra, porque é somente para Corinto. Aleluia. Então os fariseus sempre se levantavam contra Jesus. Olha que interessante, você não vê os demônios se enfrentando Jesus, você não vê as enfermidades enfrentando Jesus, todos eles se dobraram para Jesus, mas os únicos que não se dobraram para Jesus foram os religiosos, os fariseus. Tem muita gente fariseias hoje, querido, eles não se dobram para Cristo, mas eles pregam em nome de Cristo e ganham dinheiro com isso. Continuando, a cura da mulher cananeia. Por que a mulher cananeia, os discípulos não queriam que Jesus a curasse? Simples, porque se você ler comigo lá em Gênesis 9, você vai ver que existe uma maldição hereditária sobre Cã. Cã vê Noé nu, então os 2 filhos mais velhos contam para Noé que Cã viu ele nu, e ele então amaldiçoa a descendência de Cã. Ele fala: maldita seja a descendência de Cã, vai ser escravo dos escravos dos seus irmãos. Então, desde lá de Gênesis, você vai ver a descendência de Cã sendo escrava de Israel. Você vai ver os cananeus perdendo para Israel. Você vai ver Israel entrando na cidade de Cã, na terra de Canaã. Canaã era a descendência de Cã. Então, quando chega no momento da mulher cananeia, Jesus e seus discípulos sabiam que existia uma maldição. Só que o momento que ela se dobra para Jesus, Jesus reconhece a adoração dela e diz: vai e seja feita segundo a tua palavra. Jesus não disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Jesus disse: vai e seja feita a tua vontade, segundo a tua palavra. Diferente do que ele fala para os judeus: vai, a tua fé te salvou. Tá? Isso é uma... Se você quiser saber mais de maldição hereditária, pastor, eu não creio que maldição hereditária não existe.
Se maldição hereditária não existe, quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico te pergunta, ele diz: tem alguém na família que tem histórico de câncer? Porque passa de pai para filho. Tem alguém na família que tem histórico de diabetes? Porque passa de pai para filho. Tem alguém na família que tem histórico de pressão alta? De pai para filho. Então, se você aceitou Jesus, você era diabético, você aceitou Jesus, você tinha câncer, você aceitou Jesus, você tem pressão alta, você aceitou Jesus, você tem crise de ansiedade, aceitou Jesus, por que não foi embora? Se quando você aceitou Jesus, tudo se faz novo, porque não é assim que funciona. Pastor, tem como quebrar? Tem. Aí você precisa vir até nós fazer o curso Efésios 6, que a gente te ensina como a quebrar essa maldição na tua casa, na tua vida e no teu ministério. Não funciona nada automático, querido. Só em nome de Cristo Jesus, mas tem que saber quem faz. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece, você não desfruta. Capítulo 16 vai dizendo o seguinte: Jesus começa repreendendo novamente os fariseus que queriam um sinal exclusivo. Ou seja, eles falaram: se tu é mesmo filho de Deus, nos dá um sinal. Olha só a ignorância dos caras. Jesus já estava curando um monte de gente, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, tinha feito tantas coisas, mas eles queriam um sinal exclusivo. Aí ele disse assim: olha, vocês pedem um sinal como o sinal de Jonas, porém para vocês eu não vou dar nenhum, porque os camaradas eram terríveis, os camaradas queriam que fosse da forma deles. No verso 32, nós vemos ali Jesus multiplicando novamente os pães. Dessa vez não foi 15 mil como da primeira, mas para 4 mil pessoas. Então Jesus multiplicou o pão 2 vezes. Depois, no verso 6, Jesus fala dos falsos ensinos que os fariseus e os saduceus, mas os discípulos começaram a duvidar de Jesus. Olha que tremendo, querido. Depois que Jesus repreende os fariseus e saduceus na frente dos discípulos, ele vira para os discípulos e fala: olha, não andem segundo a doutrina, os dogmas dos fariseus. Só que quando ele falava isso, os discípulos pensavam consigo, entre eles: mas será que é verdade isso? Será que Jesus está falando a verdade? Será que é assim mesmo? Será que os fariseus não estão certos? Jesus ficou doido. Aí Jesus repreende ele e tem que lembrar: eu não tenho que lembrar para vocês sobre o milagre dos pães que a gente acabou de fazer agora? Nós alimentamos 15 mil pessoas no deserto, agora mais 4 mil, vocês não lembram disso? Olha a ignorância da humanidade, olha a ignorância do homem, irmão. E geralmente é assim, nós somos assim, nós esquecemos rápido dos milagres que Deus faz na nossa vida. Como eu disse no vídeo anterior, tem pessoas que passou pelo nosso ministério que Deus curou o filho e hoje ele está desviado. Cadê a gratidão por amor ao filho dele? Mas o povo esquece rápido. Depois, no verso 17, Cristo faz um IBGE santo e pergunta para os discípulos: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí o Pedro é o único que diz: uns dizem que tu é Elias, outro é Jeremias. E ele diz: e vocês dizem que eu sou quem? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse assim: Pedrão, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito, mas foi o Pai que está no céu, através do Espírito, que revelou a ti. Olha que interessante, querido, como é fácil você ser usado por Deus de manhã e ser usado pelo diabo à noite. Duvida? Olha o que acontece isso. Outra curiosidade, aí no verso 23, Jesus começa a falar acerca que ele teria que padecer, morrer na cruz. Aí Pedro diz assim: que isso não te aconteça, Senhor, isso não vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: sai de reta, Satanás. Ou seja, Jesus chamou a Pedro de Satanás. Por quê? Porque Satanás estava falando na boca de Pedro. Querido, olha como não existe super-homem nem mulher maravilha na obra de Deus. De manhã, Pedrão estava cheio do Espírito, revelando quem Jesus era. Porém, à noite, Satanás estava usando o coração de Pedro. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Não adianta você orar se você não vigiar. Se você não vigiar, você pode ser um homem de Deus,
porém usado pelo diabo. Vigia. Capítulo 18 agora. No capítulo 18, depois ele sobe o monte, e lá no monte aparece Elias e Moisés. E naquele momento que os discípulos chegam perto dele, Pedro diz assim: eu vou fazer 3 tendas para vocês. Quando Pedro diz isso, uma nuvem agora esconde a Cristo, Elias e Moisés, e a voz de Deus fala dentro do monte, repetindo aquilo que aconteceu lá no jardim, lá quando Jesus foi batizado: este é meu filho amado, a quem eu tenho me comprazido. Ou seja, mais uma vez agora no capítulo 17, a Trindade se mostra. Assim como no batismo de João, Jesus estava nas águas, Deus falou no céu e o Espírito Santo desceu de uma forma de pomba, a manifestação dos 3, agora acontece novamente. Agora o Espírito Santo, ele vem em forma de fumaça, esconde Jesus e Deus fala através da fumaça, porque se Deus aparecesse ali no monte, certamente os discípulos morreriam fulminados. Tremendo, né, amados? Tremendo. No verso 24, Cristo e Pedro têm que pagar um tributo. Quando eles entram na cidade, eles têm que pagar um tributo, mas esse tributo é do templo, não é um tributo para o governo. Porém, só Cristo e Pedro pagaram. Por quê? Porque somente os 2 eram de maior. Olha que interessante. Quando a gente lembra de discípulos, fala do discípulo, a gente lembra do monte de homem barbado, grandão, de 30, 40 anos. Não, o mais velho era Jesus. Jesus tinha aí 30 anos, Pedro era para ter mais ou menos 20, 21, e os outros discípulos eram para ter de 19 anos para baixo. João era para ser o mais novo, era para ter no mínimo aí 16 anos. Por isso que somente Pedro e Jesus que pagaram um tributo, tinha que pagar 30 ciclos por pessoa. Então, olha que interessante, aqui a gente consegue saber a idade deles. Deus é bom, né? E agora, finalmente, o capítulo de número 18. No verso 7, Jesus fala: ai daqueles por onde vem um escândalo. É inevitável que venha o escândalo, mas é melhor amarrar uma corda ao seu pescoço e uma outra ponta numa pedra e se jogar no fundo de um precipício do que cair na mão do Deus irado. Querido, tem tanta gente escandalizando, tem tanta gente fazendo o que é mal aos olhos de Deus, pastores adulterando, pastores desviando pessoas brigando por cargo, igreja processando a outra. Apóstolo Paulo diz: acaso não tem pastores entre vós, homens anciões, para decidir entre vós, para não precisar levar a vossa causa ao ímpio? Olha que vergonha, irmão, que vergonha. E é inevitável, Jesus diz que é inevitável, mas esses camaradas que estão escandalizando, eles vão pagar um preço. Vão. E Jesus continua dizendo: é melhor tu tirar os teus olhos e jogar fora do que você entrar no inferno com os 2 olhos. É melhor entrar cego de um olho no céu do que com os 2 olhos para o inferno. Olha, é forte. E ele também fala sobre a ovelha perdida. Outra coisa que a gente vai quebrar um paradigma aqui, querido. Ovelha perdida aqui não é desviado. Ovelha perdida aqui não é desviado. Não tem desviado na Bíblia, tá bom? Não tem. No Novo Testamento não tem desviado. Então, quando a gente for ver a passagem do filho pródigo, o filho pródigo fala de um filho que saiu de casa e ele sabia onde o pai morava, mas não voltou porque não quis. Quando a coisa apertou, ele voltou. E quando ele entra na casa, o pai fala a seguinte frase para o irmão mais velho, que fica bravo porque o pai sacrificou ali uma ovelha para fazer uma festa para o filho pródigo. Ele diz assim: olha, o teu irmão estava morto e ressuscitou. Ou seja, toda pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor para Deus está morta. Por quê? Porque ela cuspiu na cruz e ela abandonou a Cristo para voltar para os seus pecados, para as suas mazelas. Se você duvida, leia em casa Hebreus capítulo 6, verso 4 a seguir.
você vai ver que a pessoa que se desvia para Deus está morta. Então, aqui é a ovelha perdida. O que é uma ovelha perdida? É aquela que não sabe o caminho. Quem que são as ovelhas perdidas? São aquelas pessoas que estão no mundo, que ainda não conhecem a Cristo. Eles estão perdidos. A prostituta que não conhece Jesus é uma ovelha perdida. O drogado, que é escravo do vício, é uma ovelha perdida. O assassino, o ladrão, que estão perdidos, que não conhece Jesus, é uma ovelha perdida. Estes são as ovelhas perdidas. Não é o crente que conhece a palavra, sabe o endereço, sabe o telefone do pastor, o endereço da igreja e não volta para a igreja. Esse não é desviado, esse é morto. Amém? É forte, né? Mas as pessoas ficam fazendo romance com a salvação, e não é assim, querido. A palavra, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus também é justiça. Tá? Verso 17 diz assim, ó: se você for ofendido e você não quiser perdoar, está lá no verso 17, a pessoa, se você for ofendido na igreja, mas você não quer perdoar ela, Jesus disse, pode tratar essa pessoa como um fariseu, porque ela não nasceu de novo. Ela é uma fariseia, ela está na igreja, ela canta, ela prega, mas se ela não perdoa, trata ela como fariseu, e fariseu não vai para o céu, irmão. Você tem que perdoar. Pastor, eu tenho que perdoar e conviver? Não, você pode perdoar, porém não precisa dar acesso. Perdoo, mas acesso aqui está negado. Se eu te ver na rua, eu vou te abraçar, eu vou te amar, mas sentar na minha mesa, não. Então, perdão dado, mas acesso negado. Tá bom? Glória a Deus. E verso 19 diz assim: quem ora em conjunto tem mais chance de ser atendido. É isso que o verso 19 termina falando, que quando orares, se ajunteis para oração, para que Deus venha clamar. É por isso que todo homem na Bíblia não ora sozinho, querido. Você vai ver que Daniel sempre pediu ajuda para Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai ver que quando Pedro foi preso, a igreja estava orando por ele, tá? Paulo pede oração pela igreja em suas cartas. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,18: orai sem cessar e súplica por todos os santos, um pelos outros. Os santos não é que estão na parede, santos são eu e você. A Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. Deus fala para Abraão, então nós temos que nos santificar dia após dia. Querido, fica firme e vamos para os próximos 6 capítulos. Te espero lá, não desista. Deus abençoe.